Então, com a vinda de Jesus, e aí Jesus veio, desenvolveu o seu ministério e teve ali a sua vida, morte e ressurreição, a gente tem o término dessa quinta dispensação, e com a ressurreição de Jesus a gente tem, como é que eu posso dizer, o início de uma sexta dispensação que vai ser chamada de dispensação da graça, né? Onde nessa dispensação a gente tem uma aliança que é a tal da aliança messiânica, porque o Messias, o Jesus, o nosso Salvador, ele é o centro, é a referência dessa dispensação. Mas tudo isso que foi falado foi só para contextualizar o que diz aqui no versículo do capítulo 5 de Romanos, ali no versículo 12, que por um homem entrou o pecado na humanidade. Então foi através de Adão que esse pecado entrou na humanidade, e por conta disso o pecado se multiplicou na humanidade, fadando essa mesma humanidade à morte, ao domínio da morte, portanto, ao inferno. Mas lá no versículo 15 do livro de Romanos, a gente vai ter uma outra expressão do autor dizendo o seguinte: mas não é assim um dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um muitos morreram, e aí é que ele está se referindo a Adão, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é o dom de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então o que ele está querendo dizer é que o sacrifício vivo de Jesus feito na cruz do Calvário conseguiu livrar a humanidade de uma maldição que aconteceu desde o princípio dela. Então, enquanto Adão trouxe o pecado para a humanidade, a vida, morte e ressurreição de Jesus tirou esse poder da morte sobre a humanidade, dando a eles uma oportunidade de salvação. E aí a gente vai ter aqui, por exemplo, lá no livro de Efésios, no capítulo 4, mais precisamente no versículo 8, o autor dizendo o seguinte: por isso diz: subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. E aqui ele está se referindo a Jesus, que quando ele ressuscitou, depois de ter passado um período ali instruindo os seus discípulos, ele subiu ao alto. E pela sua vida ter sido impecável, literalmente, eu acho que esse seja talvez o sentido mais literal da palavra impecável, ele venceu esse domínio da morte, porque a morte só domina onde tem pecado, e esse domínio levando à morte condena o homem ao inferno. Então Jesus, tendo vencido a morte, levou consigo esse poder, ou seja, o cativeiro que aprisionava a humanidade, que era o pecado vindo ali desde Adão até os dias de Jesus. Portanto, a explicação mais clara que nós temos para esse versículo aqui do livro de Efésios, capítulo 4 e versículo 8, é esse: que Jesus, por conta do seu ministério ter sido impecável, ele conseguiu vencer a morte, portanto, nos dando a oportunidade de salvação, e por isso que nós dizemos que pela graça nós somos salvos, e isso não vem de nós, é dom que vem de